Olá, está começando mais um Gente.com e a nossa convidada de hoje é autoridade em um dos mais ilustres, amados, admirados dramaturgos de todo o mundo, William Shakespeare. Ela coordena um projeto que está criando um acervo brasileiro sobre o bardo. A professora de letras da Universidade Federal do Paraná, Liana Leão, vai nos contar agora alguns dos mistérios que cercam a história desse homem que relativizou a existência com o imortal ser ou não ser. Eis a questão. Liana, é um prazer enorme falar com você. Eu até começo perguntando como uma mulher linda dessa, uma pesquisadora, considerada hoje uma das maiores autoridades no Brasil em Shakespeare, se interessou pelo grande dramaturgo. Olha, foi assim, estava no Rio de Janeiro e fui a uma palestra no Centro Cultural Banco do Brasil, e uma palestra da Bárbara Eleodora. E eu fiquei encantada como ela, pelo modo simples, pelo qual ela falava de Shakespeare. E eu falei, puxa, um assunto tão, aparentemente tão difícil, tão Denso, é. complexo, tão denso, é abordado de modo tão fácil, com palavras tão simples. E daí eu comecei sempre que eu ia ao Rio, a ir a palestras da Bárbara. Depois eu tive a oportunidade de fazer um curso na casa dela durante algum tempo. E a gente trazia, de quando em quando, a Bárbara a Curitiba para ministrar cursos. Naquela época ela viajava bastante, vinha a Curitiba, ia também a São Paulo, e foi maravilhoso, foi um período maravilhoso de grande aprendizado. Bárbara Eleodora, grande crítica do teatro, que é a maior autoridade em Shakespeare aqui no Brasil. E a Liana, ela não vai contar, mas é uma mulher, só para justificar o que eu falei no início, de altíssima condição social, é do Rio de Janeiro, né, Liana? Mas é uma grande professora, uma grande pesquisadora, os cursos dela são conhecidíssimos aqui em Curitiba, enfim, uma pessoa que se apaixonou pelo bardo, até explicando o bardo, poeta, para quem não sabe, né, Liana? Então vamos começar a explicar quem é esse homem tão fantástico que instiga tanta gente, tantos escritores. Aliás, esse ano, 450 anos da morte dele, né? Do nascimento, né? Do Nascimento. Isso. Ah, Até recentemente, todo mundo pergunta isso, a gente viu um filme, teve um filme que fez bastante sucesso no Brasil e no mundo, chamado Anônimo. E no filme, a tese do filme é a seguinte, que Shakespeare foi apenas uma máscara do conde de Essex, que então esse conde é que teria escrito a obra de Shakespeare. E, na verdade, por que que há essa teoria? E vários atores importantes, como Derek Jacobi, sustentam essa teoria. Mas por que que tem essa teoria? E outras teorias dizendo que Christopher Marlowe, ou que a própria Rainha Elizabeth, ou que Francis Bacon teriam escrito a obra que pertence ao bardo. Por quê? Porque há um preconceito muito grande de que um ator, um simples ator, que na época era uma profissão muito desconsiderada, tenha escrito uma obra tão monumental. E não só um ator que tenha nascido numa cidade do interior da Inglaterra, Stratford, e não tenha frequentado a universidade. Então são 3 preconceitos. Nasceu no interior, não foi à universidade e era ator. Vamos às curiosidades que o cercam. Como é que ele criava? O que existe assim em torno desse personagem, que é quase um personagem, ele próprio um personagem, né, das curiosidades da época? Aos poucos ele vai se tornando um personagem. A primeira curiosidade é o seguinte, ele morre e as obras dele não estão todas publicadas. 36 peças. Mais ou menos 36 peças, e aos poucos vão se atribuindo mais peças à autoria dele. As peças teriam se perdido não fosse por 2 atores que trabalhavam junto com ele, que decidem, pela grandeza das peças, juntá-las todas num volume chamado Fólio, que é um volume grande, um volume de bastante prestígio na época, e
pelo esforço desses 2 atores em juntar essas peças todas, Shakespeare já estava morto há 7 anos, então as peças não se perderam e a gente hoje tem as peças completas de Shakespeare, porque muitos dramaturgos, muitas peças elisabetanas e jaimescas se perderam. Mas Sim. mesmo assim a gente acha que ele foi o maior da época. E as palavras que ele criava? Ele criou um monte de palavras que entraram, então, no léxico, no vocabulário Sim. da língua inglesa. E não só ele criou palavras, mas ele pegava as palavras que circulavam na época e criava novos usos para as palavras. Então, às vezes, ele não cria exatamente a palavra, mas ele cria o modo de usar, de empregar aquela palavra. Por exemplo, striptease, ele usou pela primeira vez, não é? Isso eu não sabia. Eu li alguma coisa assim. E muitas palavras que hoje são comuns, né, no inglês, ele teria usado pela primeira vez. É. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a influência de Shakespeare sobre os outros autores, depois a gente passa para as curiosidades, que a gente tem uma pequena gravação aqui do Galindo, que traduziu James Joyce, um grande escritor também aqui do Paraná, falando sobre ele. Você quer comentar antes da gente mostrar? Sim, eu acho interessante porque no nosso projeto do site da UFPR, o site, para quem quiser acessar, é www.shakespeare.ufpr.br. E então a gente fez o seguinte, não é só Shakespeare o Tá. site, é Shakespeare em diálogo com outros autores. E um dos autores é o James Joyce. Outro autor importante que a gente trata é o Fernando Pessoa, com a professora Patrícia Cardoso. Esse teve muito acesso também, muita gente comentando e compartilhando nas redes sociais. Mas o professor Caetano Galindo, então, trabalha a importância, a influência de James Joyce, a influência que Joyce teve de Shakespeare. Ele foi um obcecado por Shakespeare. E no Ulisses há alguns capítulos em que ele trata de Shakespeare. Ele fala, inclusive, de uma certa resistência de Joyce em admitir isso, não é? Exatamente. Vamos conferir. O Roddy Doyle, o romancista irlandês, costuma dizer que ele odeia quando dizem para ele que os romances dele têm influência de Joyce. E ele diz, isso não é influência de Joyce, é assim que as pessoas falam na Irlanda. Ele não inventou o sotaque dublinense, ele não inventou o uso da Irlanda na literatura. E ele ficou famoso por dizer que ele não gosta de Joyce, que ele tem que superar o Joyce, etc. E a gente fica imaginando que deve ser difícil, né, para um romancista na Irlanda crescer à sombra do Joyce, crescer com essa referência tão violenta, né, tão gigante. E é engraçado porque se o Joyce se sentia assim em relação a alguém no tempo dele, esse alguém era Shakespeare. Essa referência gigantesca que ele tinha que superar, esse homem que ele queria, por assim dizer, matar para poder crescer como um autor independente, era um inglês, era Shakespeare. E isso ficou especialmente claro no momento em que ele, como, sei lá, todos os escritores em algum momento, teve que responder aquela pergunta, que livro você levaria para uma ilha deserta? E ele ficou um pouco constrangido na ocasião e ele disse, ele era formado em italiano, ele era um obcecado por Dante e pela Divina Comédia, e ele disse textualmente, eu gostaria de dizer que era Dante, mas o inglês é mais fértil e precisa levar o meu voto. Interessante, né? Muito. O Caetano, a entrevista é mais longa e acho que vocês podem ver na internet. Esse trabalho, quando ela fala no site, tem o portal, enfim, é todo um empenho de vocês na academia para que Shakespeare torne-se ainda mais conhecido, não é verdade? Você quer repetir o site, inclusive? É www.shakespeare.ufpr.br. Tá. Inclusive, daqui a pouquinho, nós vamos fazer o intervalo agora, professora Eliane, daqui a pouquinho nós vamos mostrar grandes atores representando momentos inesquecíveis de obras do Shakespeare. Fique aí e você vai entender por que é fundamental, porque todo mundo ainda hoje tem que ler Shakespeare, porque ele é tão atual, né? Verdade. Então nós já voltamos. Até já.